Boa noite, que a paz do Senhor seja sobre nós. Alegria poder estar com vocês aqui nessa noite, podermos servir ao Deus da nossa salvação. Hoje, queridos, teremos mais uma das nossas exposições na primeira de Paulo a Timóteo. Vai ser uma exposição um pouco diferente, última exposição dessa carta. Peço por gentileza, vocês abram a palavra de Deus lá na primeira de Paulo a Timóteo, no capítulo 6. Faremos a exposição dos versículos 17 ao 21. Capítulo 6 da primeira de Paulo a Timóteo, versículos 17 ao 21. Ouçamos então a santa, bendita e autoritativa palavra do nosso Deus, que nos diz assim: exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, e assim se apoderarem da verdadeira vida. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Vamos orar, meus queridos. Bondoso Deus, pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, para compreendermos essa porção da tua palavra. Vermos como ela se aplica à nossa vida, vermos como ela traz beleza para a verdade, para a mensagem do Evangelho. Nos instrui nessa noite. Essa é a nossa esperança e a nossa confiança. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, essa exposição tem um tom de despedida. Chegamos então ao final da nossa exposição de 1 de Timóteo, onde vemos as últimas instruções que Paulo dá para o seu filho na fé. Esse é o 26º sermão na 1 de Paulo a Timóteo. Nós começamos no dia 30 de abril de 2023 e encerramos hoje. Nas exposições que fizemos aqui nessa carta, nós vimos Paulo falando sobre a importância de lutarmos pela pureza doutrinária dentro da igreja. Vimos também Paulo falando a respeito do proceder de homens e mulheres dentro do ambiente do culto público. Vimos também a necessidade de orarmos pelas autoridades constituídas no Estado. Falamos durante 4 sermões sobre como escolhermos bem presbíteros e diáconos. Falamos também como tratar jovens e idosos na igreja. Falamos sobre a importância de trabalharmos com fidelidade diante de Deus. E também falamos sobre como termos sabedoria na lida com o dinheiro. E no nosso texto de hoje, mais uma vez, vemos Paulo orientando Timóteo a como pastorear uma classe específica da igreja, que são os ricos que estão presentes da igreja. O objetivo desse texto é mostrar que a maior riqueza que nós podemos ter é justamente a vida piedosa, na expectativa da vida eterna. Diante disso, veremos na exposição de hoje as riquezas para o futuro. Riquezas para o futuro. Nessa passagem que acabamos de ler, vemos as instruções que Paulo dá a Timóteo concernente a um grupo que havia na igreja de Éfeso. Devemos lembrar que desde o capítulo 5, o apóstolo Paulo está dando orientações a Timóteo sobre como lidar com alguns grupos que são presentes ali na igreja. E é diante disso que ele orienta Timóteo a como lidar com idosos e idosas, moços e moças, viúvas mais velhas e viúvas mais novas, também como lidar com os presbíteros e com os diáconos. Nas últimas mensagens, nós vemos como que Paulo orientou os cristãos que haviam se convertido e que eram escravos ainda, viviam diante desse regime. Agora, então, ele meio que muda o papel. Se antes ele falou de uma classe pobre e que passava dificuldades dentro da igreja, agora ele fala de um outro grupo, que é o grupo dos cristãos ricos. Eu quero começar dizendo que não há nada na Bíblia que afirme que ser rico seja algo pecaminoso ou que haja algum problema na riqueza. Há muitos homens de Deus na Bíblia
que eram ricos. Por exemplo, podemos lembrar que o que levou Abraão a se separar do seu filho, do seu sobrinho, foi justamente o excesso de riqueza de ambos. Podemos nos lembrar também de José, um exemplo de um homem que se tornou extremamente rico e poderoso. E podemos lembrar de alguns reis de Israel, como Davi, como Salomão, que falar da riqueza de Salomão, e também do período do reinado de Ezequias, que foram reis esses extremamente ricos e poderosos na história de Israel. Então não há nada na Bíblia que seja contrário à riqueza. O que a Bíblia condena é justamente o amor ao dinheiro. E nós vimos isso quando tratamos lá no capítulo 6, do versículo 10. Quando Paulo falou, condenando o apego às riquezas, a avareza, a insensibilidade para com os pobres e necessitados que estão no meio da igreja. Foi isso que nós vimos até aqui. E nós não precisamos, queridos, ser ricos para sermos avarentos, para estarmos apegados ao dinheiro, sermos insensíveis à condição do necessitado. Talvez, ao lermos esse texto no início da exposição, você pensou, maravilha, agora o pastor vai pegar eles. Vai falar com esse povo que tem um pouco mais de dinheiro da igreja para poder me ajudar de alguma forma, poder contribuir ou repartir um pouco da riqueza que ele ganha. Mas esse texto fala com cada um de nós. Toda a palavra de Deus é útil para cada crente. E a Bíblia nos ensina de muitas maneiras a verdade é que precisamos ter sabedoria na lida com o dinheiro. Podemos nos lembrar do episódio em que o Senhor Jesus Cristo encontrou um jovem rico que estava apegado às suas riquezas, às suas propriedades, aos seus bens, e que ele não estava disposto a renunciar tudo isso por amor a Deus. E podemos nos lembrar, por exemplo, da parábola do rico insensato, aquele homem que tinha tanta riqueza que não tinha mais onde colocar e resolveu derrubar tudo e construir um armazém maior para poder botar toda a sua riqueza lá. E então é nesse contexto que Deus lhe pergunta, você vai morrer essa noite, o que você tem preparado? Para quem será? E é nesse contexto, queridos, que o Senhor Jesus Cristo faz uma declaração que nós conhecemos muito bem, que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É claro que Jesus estava aqui se referindo ao rico que faz das riquezas o seu Deus, que tem no seu coração a riqueza como prioridade, servir aos seus bens, às suas propriedades e que confia nos seus bens e não em Deus. E nós precisamos recordar um pouco de como era ser rico no mundo antigo, na época em que o apóstolo Paulo escreve essa carta. A cidade de Éfeso, aonde Timóteo estava pastoreando e que haveriam de ler essa carta, pelo menos em primeira mão, era uma cidade muito rica e abastada. Era uma cidade portuária, num comércio muito forte, e lá havia muitas pessoas ricas e poderosas. Éfeso era uma das capitais mais importantes das províncias do Império Romano. E os ricos geralmente eram ali pessoas da nobreza, que tinham fortunas, muitas delas herdadas dos pais. Outros, porém, se tornaram ricos por meio de seu trabalho, eram comerciantes, trabalhavam muito com transporte marítimo, tinham outras atividades e levantavam uma riqueza impressionante, uma considerável fortuna. Havia também políticos, donos de terras, donos de escravos, que nós falamos aqui em outras exposições, criadores de gados, comerciantes. Queridos, a riqueza daquela época era um pouco diferente da riqueza que nós temos hoje. A riqueza que é muito mais digital, é você entrar no seu aplicativo do banco e ver quanto dinheiro você tem lá, não é monetário, físico. A riqueza daquela época se manifestava por meio de roupas. Lembram-se que no Antigo Testamento fala que tal rei tinha tantas roupas de festas e tudo mais, porque aquilo era muito caro. Também por meio de moedas, terras, escravos, gados, grãos armazenados e guardados em armazéns. E não poucos desses ricos se converteram a Cristo por meio da pregação do apóstolo Paulo. Se você se recorda do livro lá de Atos, no relato de quando Paulo chegou ali em Éfeso, vemos que quando ele começou a pregar lá, muita gente se converteu. E diz o texto que praticantes de feitiçaria ou de artes mágicas queimaram em praça pública livros que valiam uma pequena fortuna, caríssimos esses livros. E queridos, naquela época, pouca gente podia adquirir livros, especialmente ali no primeiro século. Livros eram um luxo que apenas os ricos poderiam ter. Então, o fato de muitos de pessoas, dos convertidos de Éfeso, serem pessoas que tinham em sua posse livros, já era uma indicação
que eram pessoas da mais alta sociedade, pessoas influentes, ricas e que se converteram com a pregação do apóstolo Paulo. Embora, bem verdade, eles fossem minoria, havia muita gente rica nas igrejas cristãs do primeiro século. É por isso que em diversas epístolas vemos os autores se detendo nesse ponto, como que aqueles irmãos ricos que haviam se chegado à igreja no meio do povo de Deus deveriam cuidar ou lidar com as suas riquezas. Aqui o apóstolo Paulo coloca várias exortações que Timóteo deveria fazer aos crentes ricos da cidade de Éfeso, que frequentavam ali aquelas igrejas que funcionavam em casas e estavam sob a supervisão de Timóteo, enquanto Paulo ainda não retornava para a cidade de Éfeso. Talvez seja bom também aqui já antecipar que naquele tempo não tinha a classe média. Ou você era rico, ou você era pobre. Não tinha nada no meio. E nós vivemos em uma outra situação, com o surgimento da classe média. Muito do que é dito aqui sobre os ricos se aplica àqueles que hoje são considerados de classe média. Ou seja, qualquer pessoa que tenha bens, que tenha um salário, que esteja relativamente confortável, que consegue se alimentar, consegue pagar seu aluguel, consegue pagar suas contas, essa pessoa pode se encaixar de alguma forma no texto que temos diante de nós. E de qualquer maneira, ainda que você não se veja assim, as orientações que o apóstolo Paulo traz aqui, elas são aplicadas aos cristãos de maneira geral, porque elas falam do nosso relacionamento, do nosso trato com os bens materiais aqui na terra. E eu creio que isso é uma coisa que todos nós fazemos, tendo muito ou tendo pouco, temos que lidar com o dinheiro e precisamos ter sabedoria, tendo muito ou tendo pouco. Devemos saber como lidar com as finanças e com o dinheiro que o Senhor nos dá. O nosso texto pode ser basicamente dividido em duas partes. Primeira parte, os versículos 17 a 19, onde encontramos exortações aos crentes ricos. A segunda parte, já o finalzinho da epístola, está nos versículos 20 e 21, onde vemos os conselhos finais para Timóteo. Vejamos então a primeira parte do nosso texto, onde Paulo apresenta orientações que Timóteo deveria fazer aos ricos de Éfeso. E quando nós vamos lendo aqui esses versículos 17 a 19, nós podemos perceber que Paulo apresenta 5 exortações ou 5 orientações marcantes para aqueles irmãos que estavam ali e que tinham uma condição financeira mais confortável. Paulo começa dizendo o seguinte: exorta aos ricos do presente século. Queridos, o que Paulo está propondo aqui, falando para Timóteo, não é: Timóteo, dá um conselho para o pessoal rico da igreja. Exorta. Fala com toda a autoridade. Lembram-se que nas nossas exposições anteriores vimos que Paulo invoca Timóteo a ordenação dele, quando impuseram as mãos sobre ele. Então Paulo tinha uma autoridade concedida pelo presbitério, concedida pelo apóstolo Paulo, uma autoridade espiritual sobre a igreja de Éfeso, a qual ele poderia exortar uma classe específica da igreja. E essa classe, então, são os ricos do presente século. Ele deveria, então, orientar como essas pessoas deveriam lidar com o seu dinheiro. E nós vemos aqui que são 5 exortações que Paulo recomenda ou clama para que Timóteo fale aos ricos. Vejamos, então, quais são essas 5 exortações. A primeira delas é que eles deveriam lembrar que as suas riquezas pertencem apenas a esse mundo. Ele começa: exorta os ricos do presente século. Ao falar que essas riquezas são do presente século, Paulo deixa muito claro que as riquezas que esses homens têm pertencem apenas a esse mundo. No Novo Testamento, essa expressão presente século corresponde indica o período entre a primeira e a segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo no seu retorno em glória. Nós estamos vivendo naquilo que é chamado de presente século. Então, quando Paulo diz exorta aos ricos do presente séculos, ele está se referindo a cristãos que eram ricos, tinham condição material, e que esses bens que pertenciam a eles, haveria de permanecer apenas no presente século, e que vai findar com esse mundo, seja com a morte da pessoa, seja com o fim do presente século. Nada aqueles ricos poderiam levar para a era vindoura. Você já viu no cemitério? Tem gaveta de caixão? Às vezes o morto está de terno, mas você pode botar a mão ali. Geralmente não tem dinheiro nenhum.
E se tiver, não vale para nada. Porque debaixo da terra, dinheiro, dólar, euro, não serve para absolutamente, nem ouro serve para nada debaixo da terra. E Paulo está dizendo, lembrem a essas pessoas que têm dinheiro, que o dinheiro todo que elas têm serve só para esse mundo. Para o presente século. Para a era vindoura, não serve para nada. Então, ele apresenta uma segunda exortação, ainda no versículo 17, que tem a ver com duas tentações comuns que são presentes na vida de pessoas que possuem muitos bens materiais. Ele fala ainda no finalzinho do versículo 17. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua riqueza na instabilidade da riqueza. Aqui ele apresenta duas tentações muito comuns na vida daquelas pessoas que têm muito dinheiro. A primeira tentação é o orgulho. E a segunda tentação é confiar no dinheiro. Veja, que não sejam orgulhosos. Exorta que eles não sejam orgulhosos. Significa que eles não podem ser arrogantes, prepotentes, ter uma atitude de soberba, humilhando ou desprezando aqueles que têm menos. E queridos, isso era muito comum no primeiro século. Esse era o comportamento esperado das pessoas que tinham muito dinheiro no primeiro século. Isso era visto, na verdade, com muita naturalidade naquele período. Mas para aquele que havia se encontrado com Cristo, esse tipo de atitude não cabia mais. Isso era esperado deles. Mas Paulo diz, olha, não cabe mais isso. Se antes vocês agiram assim, foram orgulhosos porque têm muito dinheiro, agora vocês são servos de Cristo, daquele que não tinha nem onde reclinar a cabeça. E vocês vão ser orgulhosos de quê? Vocês que não passam de pó. Não cabe mais àqueles que estão em Cristo viver com um orgulho. Mas a segunda coisa que Paulo fala é da soberba. Nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Não sejam orgulhosos, nem confiem na instabilidade da riqueza. O que Paulo está falando aqui é que nós não devemos colocar esperança na riqueza, no sentido de que não devemos confiar nela em relação ao nosso futuro. E essa é uma tentação para quem tem dinheiro, para quem tem recursos financeiros. É pensar que está garantido ou com o seu futuro garantido, pensando que é porque tem um dinheirinho guardado. O pensamento é basicamente esse. Eu tenho o suficiente até a minha velhice, até eu morrer. Eu não vou ser abalado por nada. Eu tenho minha aposentadoria. Eu juntei um dinheirinho minha vida toda. Eu não vou passar por dificuldade nenhuma, não. Meus queridos, todas as vezes que nós pensamos assim, essa é uma maneira muito sutil de depositarmos a nossa confiança em outra coisa a não ser em Deus. Quando o dinheiro guardado no banco é a nossa confiança, isso é um ídolo. Isso é aquilo que Paulo diz, uma esperança na instabilidade da riqueza. A nossa esperança não está na aposentadoria segura, porque o Estado brasileiro pode acabar a qualquer momento, quebrar a qualquer momento. E no ritmo que vai, mais perto do que a gente imagina. Meus queridos, o dinheiro do banco pode ir embora. Quem aqui não se lembra da época de Collor? Os mais novos não vão lembrar. Do dia para a noite, sumiu. Quanta gente se matou naquela época? Lembra-se dos casos? As pessoas que se jogavam de prédios, acabaram com a própria vida. E você acha mesmo que a sua confiança está naquele dinheiro que está lá no banco? Meus queridos, quantas pessoas de patrimônio lá no Rio Grande do Sul perderam tudo? Aquela casa linda, suntuosa, com piscina e tudo mais. Veio a água e destruiu absolutamente tudo. A confiança é sua casa? A confiança é sua conta bancária? A confiança é sua aposentadoria? Tudo isso pode acabar assim. A nossa confiança não está no Estado. A nossa confiança não está na sabedoria que tivemos em guardar dinheiro toda uma vida. A nossa confiança está no Deus, Criador dos céus e da terra. A nossa confiança está no dono do ouro e da prata. A nossa confiança está naquele que nos sustenta. Você lembra aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou? Você já viu os passarinhos? Eles passam fome. Como que Deus não vai guardar os seus? Como que Deus não vai nos sustentar, irmãos? E aqui Paulo diz, bem claro,
Não depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, a futilidade de colocar a confiança naquilo que não é nada. Na época de Paulo, isso ainda era mais provável deles perderem tudo do nada, porque a riqueza de muita gente estava baseada na agricultura ou na pecuária. Eu já, lá na Bahia, tinha amigos que viviam de maneira bem confortável em Salvador, era da nossa igreja, mas ela até conhece algum deles. E os pais deles tinham plantações no interior da Bahia. Plantavam tomate, cebola, e esse povo tinha muito dinheiro. Mas aí veio o primeiro ano que não deu nada. O segundo ano que não deu nada. E a pessoa ficava passando muito aperto, muita dificuldade. Meus queridos, nós podemos citar pestes, inundações, como eu falei, lá do Rio Grande do Sul, tempestades, secas, pragas, que podem com apenas um golpe acabar com todos os bens de uma pessoa. Lembram-se do caso de Jó? Um dia, perdeu tudo. Então, era muito comum as pessoas naquela época irem dormir e amanhecerem pobres, absolutamente com nada. Ou seja, hoje nós temos, queridos. Amanhã nós podemos não ter. Por alguma má negociação. Quantas pessoas que entraram nesse esquema de pirâmide financeira? Bota seu dinheiro aqui, investe nisso. Aí a usura da pessoa, né? Aí bota o dinheiro todo lá. Ou algum fator, de repente, uma enfermidade mortal. Quantas pessoas, gente, que ganharam dinheiro a vida toda e chega na velhice, torra tudo com remédio, com hospital, porque Deus vai tirando. E quando ela se vê no final, está absolutamente com nada. Então Paulo está dizendo para Timóteo, lembre os ricos do presente século, que eles não coloquem a confiança do futuro deles nessas riquezas, porque essas riquezas são estáveis. Vocês têm hoje e não têm amanhã. A terceira exortação que Timóteo deveria fazer aqui aos crentes ricos da cidade de Éfeso é que eles deveriam confiar em Deus, como diz aí no finalzinho do versículo 17. Mas, a adversativa, confia em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Em contraste com as riquezas que são instáveis, o nosso Deus é a nossa rocha. Nós podemos confiar nele. Então percebam aqui o contraste. Não confie no dinheiro, mas confie em Deus. Deus é a nossa confiança, não é o dinheiro a nossa confiança. E há três coisas que ele diz aqui a respeito de Deus. Por que a nossa confiança deve estar em Deus e não no dinheiro? Paulo responde. E ele constrói três argumentos. Primeiro, porque Deus tudo nos proporciona. Ou seja, tudo aquilo que precisamos para viver nesse mundo provém do nosso Deus. Que ele cuida de prover todas as nossas necessidades. A segunda coisa que ele diz é que Deus tudo proporciona. E em segundo lugar, que Deus faz isso ricamente. Nos proporciona ricamente. Ou seja, Deus, ele é generoso. Ele tem prazer em nos dar, em abençoar os seus filhos, inclusive materialmente. Meus queridos, eu creio que alguns de vocês podem falar de parar um dia, sentar assim e dizer, caramba, eu tenho muito mais do que eu preciso. É verdade isso, Deus? Eu estava comentando com o Nelson um dia desse, como Deus me deu o privilégio de trocar de carro. E aí eu e o Marcelo, a gente vinha e voltava no carro, feliz com aquela bênção que Deus nos deu. Eu dizendo, meu bem, Deus foi tão generoso com a gente. Ai, que bênção. E eu conversando com o Nelson, dizendo, Nelson, você já percebeu como às vezes Deus, ele paparica a gente? É como um pai com um filho, que dá presentes, que nos abençoa. E a gente simplesmente, Deus, obrigado, Senhor. É o que Paulo está dizendo. Deus, ele nos dá, nos proporciona ricamente coisas. Ele nos dá coisas que nós olhamos assim, eu não precisava de tanto, Senhor. Mas ele dá porque ele é bom. Só para dizer, para deixar claro que ele é bom. E também, em terceiro lugar, ele diz que Deus faz tudo isso para o nosso aprazimento. Ou seja, para a nossa alegria. Por que Deus nos sustenta? Sabe por quê? É porque Deus gosta de ver os filhos dele felizes.
Deus gosta de ver a nossa felicidade. É claro que a nossa felicidade, em última instância, está em agradá-lo, em fazer a vontade dele. Mas ele está dizendo que Deus tem prazer em ver os seus filhos felizes. Ele gosta. Ele faz para o nosso prazer. E essa é uma doutrina muito diferente daquilo que estava sendo ensinado em Éfeso, em que os falsos mestres estavam ensinando uma espécie de ascetismo, falando que os bens materiais eram um problema, e Paulo disse, não, Deus abençoa materialmente seus filhos, não há nenhum tipo de problema nisso. Então Paulo diz, olha, meu filho, a sua confiança não está na instabilidade, na riqueza, mas em Deus. No Deus que dá tudo de maneira generosa, ricamente e para o nosso prazer. Deus tem prazer, irmãos, de fazer felizes com bênçãos materiais. Ele dá coisas boas, ele gosta de nos ver satisfeitos. Portanto, esse é o argumento. Não confie o seu futuro nas riquezas que são estáveis, mas confie no Deus que dá tudo com generosidade e que faz tudo isso para que sejamos felizes. A quarta exortação dada por Paulo a Timóteo, que nós vemos aqui nessa passagem, é que eles deveriam usar suas riquezas da forma correta. É o que nós vemos aqui no versículo 18. E percebam que são 4 coisas que Paulo diz aqui. Vejam, eu vou ler o versículo 18 todo e depois a gente vai seccionando o texto, dividindo o texto e entendendo melhor. Paulo diz que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Vamos ver então esses 4 pontos aqui que Paulo destaca no versículo 18. A primeira coisa que Paulo diz é que nós devemos praticar o bem. Ou seja, os recursos financeiros que Deus nos dá, a influência, a posição que nós temos, nós devemos usar para fazer o bem aos outros. Ao invés de usar as riquezas apenas para o nosso próprio benefício, gastando para viver apenas uma vida regalada, sem pensar no sustento da igreja, sem pensar no cuidado com o necessitado, nós devemos, queridos, praticar o bem, cuidando daqueles que passam por necessidades. Nós podemos lembrar daquela parábola de Rico e Lázaro. Lembram-se? O texto diz que todos os dias o rico se regalava esplendidamente com banquetes, comidas caras, enquanto que Lázaro estava ali ao pé da sua mesa, comendo migalhas. E aquele homem nunca ajudou Lázaro. Aquele homem nunca foi misericordioso com Lázaro. Os ricos da igreja devem praticar o bem, usando suas riquezas para abençoar outras pessoas. Então, se o primeiro ponto é praticar o bem, ele diz em segundo lugar, sejam ricos de boas obras. Sabe qual é a verdadeira riqueza que um crente tem? É a riqueza de ajudar as pessoas. Porque você pode estar com sua conta bancária entupida de dinheiro e ser uma pessoa pobre, ser uma pessoa miserável, porque você não sabe o que é ajudar os outros. E Paulo usa justamente essa palavra, sejam ricos, façam muitas boas obras, ajudem as pessoas, que sejam, em terceiro lugar, generosos em dar. Sabe aquele tipo de pessoa que dá o dinheiro assim? Que a pessoa vai pegando e vai puxando assim? Que dá com tristeza? Que não sabe se separar do dinheiro? Paulo diz, dê com alegria e dê com generosidade. Se não está faltando para você, sustente o outro, seja generoso com o outro, de maneira abundante, seja liberal, ajude aquele que precisa. E mais, prontos a repartir. Está ali já disposto a compartilhar um pouco ou uma parte dos seus bens com aqueles que passam por dificuldades, os necessitados. Vejam, o que Paulo está falando aqui não é uma espécie de comunismo, onde nós desfazemos de absolutamente tudo e vamos dividir tudo entre todo mundo. Não. Porque o próprio Deus deu propriedade privada. Quando Deus diz, não cobice o que é do outro, Deus está dizendo, tem algo que é do outro, e que deve ficar com o outro, e que você não deve cobiçar o que é do outro. Mas o que Paulo está dizendo aqui, é que eu devo ter sensibilidade e cuidado para com aqueles, especialmente os domésticos da fé, quando a palavra de Deus diz, aqueles que passam necessidade. A Bíblia não está dizendo que você não pode comprar um carro bom. A Bíblia não está dizendo que você não pode comprar uma roupa boa. A Bíblia não está dizendo que você não possa fazer uma boa viagem. A Bíblia não está dizendo que você não possa ir a um bom restaurante.
A Bíblia está dizendo que você não pode fazer tudo isso e não ajudar uma pessoa que precisa. Você tem dinheiro para todo tipo de regalia, mas na hora de ajudar o necessitado, tudo bem ir num bom restaurante e gastar 300, 400 reais em uma noite. Mas dar 100 reais para uma pessoa que passa necessidade, é isso, pastor. Aí também é demais. Está pensando que dinheiro é fácil? Doado, pastor. É a sensibilidade, a disposição de ajudar, irmãos. Deus deu as finanças que temos para o nosso aprazimento, mas também para que sejamos generosos. É o que ele fala, prontos a repartir, compartilhar os bens com aqueles que passam por lutas. A quinta e última exortação, aqui que Paulo dá para que Timóteo faça aos ricos do presente século, aqueles ricos que estavam na igreja, está no versículo 19. Ele diz, exorta os ricos do presente século, é o imperativo do versículo 17, e aí então a última orientação lá no versículo 19 é que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A quinta exortação é para que os ricos pensem na vida eterna como sendo o maior bem de todas. Ou seja, de maneira bem objetiva, quando o presente século terminar, a época em que nós estamos vivendo, o Senhor Jesus vai voltar em glória e estabelecer um novo mundo, que chamamos também de novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Então nós haveremos de experimentar a verdadeira vida, a vida eterna em sua plenitude. Embora já no presente possamos desfrutar dessa vida aqui, dessa vida maravilhosa com Deus, nós vivemos aquilo que é chamado do já e o ainda não. Somente quando Cristo vier, viveremos a plenitude da vida eterna. Enquanto a vida eterna, na sua plenitude, não chega com a vinda do Senhor, nós devemos juntar tesouros aqui nesse mundo, mas não tesouros materiais. O que Paulo está falando é, meus irmãos, juntem tesouros, guarde muito tesouro, mas não tesouros materiais, mas tesouros para a vida eterna, que são as boas ações, a generosidade, do dar, do compartilhar, como Paulo acabou de dizer. E fazendo isso, nós estaremos lançando, segundo Paulo, um sólido fundamento. Um sólido fundamento. E aqui eu quero que vocês percebam um contraste. No versículo 17, Paulo fala da instabilidade da riqueza. É algo que você não pode ficar em pé. Não sei se você já ficou em pé numa canoa. É um negócio meio instável. Já ficou? É meio estranho ficar em pé numa canoa. Então ele está falando da instabilidade. Está dizendo que a riqueza é algo instável. Mas ele está falando aqui de um sólido fundamento. Percebe o contraste? A instabilidade e o sólido fundamento. Versículo 17 e versículo 19. Então ele está falando desse sólido fundamento a fim de que, ou seja, para que se apoderem da verdadeira vida, da vida eterna. Vamos ver aqui esse versículo à luz dessa explicação. Paulo diz, exorta os ricos do presente século, agora, no versículo 19, que acumulem para si mesmos tesouros. O tesouro que eles devem acumular para si mesmo não é bem material, mas são boas obras. E ele diz, o sólido fundamento para o futuro, em contraste com as riquezas do presente século. E aí no finalzinho do versículo 19 ele diz, a fim de que se apoderem da vida eterna. Deus já nos deu a vida eterna graciosamente em Cristo. Quando cremos em Jesus, fomos salvos, mas nós experimentaremos isso de maneira plena na segunda vinda de Cristo. E é justamente através da santificação, do amor ao próximo, do compartilhar e das boas obras, das obras de misericórdia, que nos preparamos, lançando um sólido fundamento para experimentarmos a plenitude da vida eterna no novo céu e na nova terra onde habita a justiça. Essa passagem aqui, queridos, não está ensinando salvação pelas obras, mas ensinando que aquele que é crente verdadeiro no Senhor Jesus, se ele é rico nesse mundo, se ele tem bens, ele vai ser generoso. Ele vai ajudar o próximo. E dessa forma, ele vai plenamente se apossar da vida eterna. Meus queridos, como que é importante essa palavra dita por Paulo aqui para nós.
Era isso que Timóteo deveria falar para a igreja de Éfeso. Ordenar, encorajar com toda a autoridade. Fala para os ricos do presente século. Imagine, irmãos, a ousadia daquele jovem pastor Timóteo. Falar com autoridade com pessoas cheias de patrimônio e dinheiro dentro da igreja. Peitar, face a face, pessoas cheias de dinheiro dentro da igreja. Talvez alguém dizer, que é isso, pastor? O dízimo de fulano é o maior da igreja, fica esperto, hein? Ele sai daqui e vai para a igreja do pastor fulano, hein? Fica ligado, Timóteo. Depois não tem como pagar seu salário? Você vai ficar como? Paulo diz, exorta. Cumpre o seu papel como pastor. Cumpre a sua missão. Tem que exortar aquelas pessoas que estão no meio da igreja, que têm condição e que não ajudam o necessitado. E, como eu falei, não só os ricos, plenamente ricos, mas todos aqueles que têm algo que pode ajudar o necessitado. Quem de nós aqui, irmãos? Eu conheço a estrutura da nossa igreja. E sei que quase nenhum de nós é tão pobre que não possa ajudar alguém que precisa. Tem uma condição financeira tão apertada que não possa ajudar alguém que passa uma necessidade. Então, esse texto não está falando só para algumas pessoas aqui da igreja, como alguns podem estar pensando. Olha, o pastor está falando com fulano. Fulano eu sei que ganha bem. Ele está falando com você. Para você perder a sua avareza. Para você mostrar quem é o seu Deus. Se a sua confiança está na instabilidade da riqueza, ou na firmeza de ser fiel ao Senhor, de contribuir com o necessitado. Vamos agora para a parte final da carta, onde Paulo traz 3 conselhos finais ao seu filho na fé, Timóteo. Lembremos que Paulo havia deixado Timóteo em Éfeso para colocar as coisas ali em ordem, e a igreja havia sido fundada por Paulo poucos anos antes. Mas era preciso então que Timóteo fosse lá, organizar a liderança, eleger presbíteros, combater falsos mestres, orientar grupos da igreja, conforme já mencionei anteriormente. E ao longo da carta, Paulo vem dando muitas exortações ao seu jovem discípulo Timóteo. Agora ele conclui como que fazendo um resumo nos versículos 20 a 21 da principal tarefa da qual ele encarregou Timóteo ali em Éfeso, que era combater os falsos mestres. Vejamos então a segunda e última parte do nosso texto e da nossa carta, os versículos 20 e 21, os conselhos finais de Paulo para Timóteo, os 3 conselhos finais. Lerei os versículos 20 e 21 e logo depois nós partimos para a divisão do texto. E tu, ó Timóteo, versículo 20, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. A primeira exortação que Paulo dá diretamente ao seu filho na fé, Timóteo, é que ele guarde o que lhe foi confiado. E tu, Timóteo, guarda o que te foi confiado. Essa expressão guardar o que foi confiado, essa expressão utilizada do uso comercial e se refere a um depósito que fazemos em um banco. Vejam, antigamente tínhamos isso, hoje não temos mais isso. Quando nós íamos anteriormente a um banco, levávamos um dinheiro, uma joia, alguma coisa, algum recurso, nós fazíamos um depósito naquele lugar. E estamos confiando que o banco vai guardar aquilo que nos pertence. Aquele dinheiro que botamos no banco não é do banco. Aquele dinheiro é nosso. Então, o banco está recebendo um depósito que nós esperamos que ele guarde com segurança. E é isso que Paulo está dizendo. Guarde o depósito que está sendo confiado a você. Mas qual é o depósito que foi confiado a Timóteo? O depósito que foi confiado a Timóteo foi o Evangelho de Cristo, a doutrina apostólica, aquela missão de pastorear a igreja de Éfeso. Particularmente, Timóteo deveria receber aquilo que o apóstolo Paulo lhe ensinou, a tradição apostólica baseada nas palavras de Cristo, e guardar exatamente como havia recebido e transmitir aos outros. O alvo dele era guardar isso que ele recebeu de Paulo. Timóteo não deveria inventar, ele não deveria ensinar outro evangelho, ele era um receptor do evangelho. Ele não poderia adicionar, diminuir, mutilar, torcer absolutamente nada da doutrina de Cristo.
E esse é o papel que é dado a todo pastor. Esse é o papel que é dado a todo presbítero. Esse é o papel que é dado a todo pai dentro da sua casa como sacerdote do lar. Você recebeu um bom depósito. E é esse depósito, a mensagem do evangelho pura, límpida e gloriosa, é que nós devemos legar para a nossa família, que nós devemos legar para a nossa igreja. Meus queridos, o evangelho não é minha mensagem. O evangelho não é meu. O evangelho não é da nova aliança. O evangelho não é da IPB, o evangelho é de Cristo. Nós guardamos aquilo que Cristo nos deu por meio das Sagradas Escrituras. E o papel de Timóteo era: guarde esse bom depósito. Guarde bem cuidado, meu filho. Não perca nada daquilo. Não mutile, não mude, não torça nada da palavra de Deus. Ensine como você recebeu. Essa é a primeira exortação que Paulo dá para Timóteo. Você não é autor do evangelho. Você recebeu o evangelho. E esse é o seu papel. Apenas ensine o que está na Escritura. A segunda exortação que Paulo deu a Timóteo, que ele dá a Timóteo, das três, na segunda parte do versículo 20 é: evita os falatórios inúteis e profanos. Aqui uma referência às conversas dos falsos mestres. Aqueles que acompanharam as primeiras exposições, nós falamos de maneira bem clara sobre qual era a essência desses falsos mestres, que eram falsos mestres gnósticos. E nós explicamos um pouco a respeito dessa segunda heresia que entrou na história da igreja, sendo a primeira heresia o legalismo e a segunda heresia o gnosticismo. E Paulo, então, falou a respeito de literatura apócrifa, visões de anjos, coisas do tipo. Então o que Paulo está falando é: sabe essa conversa de doido desses caras? Não fica batendo boca com eles sobre isso, não. Não vale a pena. Porque quando você dá ibope para a falsa doutrina, as pessoas vão conhecer mais a falsa doutrina. Meus queridos, esse é algo que nós devemos aprender. Sim, claro, devemos combater os falsos mestres. Mas se nós só falamos da heresia, só falamos do que está errado, não falamos do que está certo, o que a gente está fazendo? Dando ibope para aquilo que não presta. Você sabia que no YouTube, ou no Facebook, ou em qualquer rede social, quando você dá um dislike, aquela mãozinha assim, você também está levantando aquela publicação? Então, à medida que você fala o tempo todo de coisa errada, de doutrina errada, você está dando valor para aquela falsa doutrina. Então Paulo disse: meu filho, fala desses negócios. Fala do evangelho de Cristo. Fala de Jesus. Claro, tem um momento para combater, mas não fica falando o tempo todo disso, não. E a terceira e última exortação, ou conselho, está lá no finalzinho do versículo 20 e versículo 21. Evita as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Bem, Paulo fala aqui de contradições do saber. Essa palavra saber aqui no grego é a palavra gnose, que algumas traduções, como por exemplo a Almeida, Revista e Corrigida, uma antiga tradução muito utilizada, ela traduz aqui essa palavra gnose ou saber como ciência. E alguns têm lido esse texto de uma maneira equivocada, achando que contradições da ciência diz respeito a contradições da ciência moderna. Mas não é isso. A referência de Paulo aqui é a gnose ou ao gnosticismo, que era ensinado ali naquelas igrejas de Éfeso no primeiro século. Vejam, eu vou aproveitar o tempo, não vou falar completamente do que é a doutrina gnóstica. Eu já falei por diversas vezes aqui na igreja, nas primeiras exposições, mas era a ideia de que havia um conhecimento especial ou diferenciado que era dado apenas para algumas pessoas que faziam parte de uma casta espiritual e que apenas essas pessoas poderiam comunicar o evangelho de tal forma que nós teríamos acesso a anjos ou seres especiais, espirituais, e aí sim podíamos chegar a Deus. Confuso, né? Pois é isso mesmo, é confuso, tá? Então, o que Paulo está dizendo é: evita esse gnosticismo. Evita essa gnose que está sendo ensinada aí, essa falsa doutrina. Ele deveria evitar as contradições, a antítese no grego. Talvez se refira ao fato que os gnósticos trabalhavam também com o dualismo grego. Evita a antítese,
Ou seja, a ideia de que o mundo espiritual é bom, internamente o homem é bom e que a matéria é má. Evita isso, meu filho. E ele diz no versículo 21, pois alguns, professando, ou seja, professando o gnosticismo, professando então essas contradições do saber, que a nossa tradução não deixa tão claro, mas aí eu trouxe isso para vocês. Alguns professando essa fé, esse tipo de conhecimento, se desviaram da fé. E Paulo cita algumas dessas pessoas aqui nessa carta. Lembram-se do capítulo 1, versículo 20? Quando ele fala de Himeneu e Alexandre, aos quais ele entregou a Satanás? Paulo diz, olha, essas pessoas professaram esse tipo de crença e eles se desviaram da fé. Essa exortação final, então, que Paulo dá para Timóteo é, meu filho, guarda o depósito que foi confiado para você. Segundo, evita esse falatório inútil dos falsos mestres. E terceiro, evita as contradições do ensino gnóstico, porque muitos professando ter esse conhecimento secreto, essa gnose, se afastaram do caminho da verdade. E a carta termina na segunda parte do versículo 21 dizendo, a graça seja convosco. Embora essa carta tenha sido escrita para Timóteo, nós podemos ver que a expressão final, a graça seja convosco, estava na expectativa de que não apenas Timóteo lesse essa carta, mas que ela fosse lida diante de toda a igreja, para que ali a igreja fosse instruída, edificada e pudesse estar firme na verdadeira doutrina. E qual o propósito de Paulo, então, com essa carta? Essa carta visava dar autoridade a Timóteo. Visava dizer aos membros da igreja, Timóteo é o meu filho na fé, o qual eu constituí como meu representante enquanto estou ausente, porque eu não posso estar presente agora, porque eu estava indo para Macedônia. Mas ele está encarregado de administrar a igreja, e vocês devem ouvi-lo. E esse era o propósito de Paulo com essa carta. Meus queridos, na nossa exposição de hoje, nós vimos, em primeiro lugar, a necessidade de sabermos utilizar os recursos financeiros que temos de uma maneira correta e sábia. E, em segundo lugar, vimos também a importância de guardarmos o evangelho com fidelidade da igreja de Cristo. Guardar o bom depósito que Deus nos deu, registrado nas Sagradas Escrituras. Mas quais lições práticas que essa exposição pode trazer para nós? Como de costume, para não perder o hábito, 4 aplicações ou 4 lições para as nossas vidas. A primeira lição que eu quero trazer para nós é que nós não devemos ter receio de admoestar pessoas na igreja. Nós não devemos ter receio de admoestar pessoas na igreja. Sejam elas os ricos da igreja, sejam as pessoas que estão tradicionalmente na igreja. Essa aplicação que trarei aqui, ela serve para a igreja como um todo. Todos nós devemos estar atentos a essa verdade. Mas eu preciso falar, meus amigos presbíteros, essa lição serve de maneira especial para vocês. É uma tentação muito grande para a igreja, especialmente para presbíteros e para pastores, quando um dos ricos da igreja cai em pecado e se torna repreensível. Ou quando o filho de famílias ricas dentro da igreja começa a fazer besteira, praticar imoralidade, ter uma vida irregular. E muitas vezes nós nos sentimos intimidados. Mas pastor, nós temos uma construção toda pela frente, a gente precisa de dinheiro. Queridos, a gente não precisa de um prédio. A gente precisa de fidelidade ao Senhor. A gente precisa fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Não importa se é rico. Não importa. Eu sou filho de fulano, eu não estou nem aí para quem você é filho. Não me importa. Eu olho daqui e vejo só ovelha. Não quero saber quanto você tem na sua conta bancária. Não quero saber da sua histórico familiar, se você é presbiteriano de 10ª geração, que bom que você é. Mas se você andou errado, se você é repreensível, eu tenho que guardar o bom depósito. Nós, presbíteros, precisamos guardar o bom depósito. Ser fiéis ao Senhor. Não troque a sua vocação, o depósito que lhe foi confiado, depositando a sua confiança no dinheiro, na boa arrecadação da igreja. Deus haverá de suprir e guardar aqueles que são fiéis. Lembra-se aquilo que Deus fez com Elias? Passou ele ser fiel. Foi fácil? De jeito nenhum. Mas ele foi fiel.
E nós precisamos saber que seja no dia glorioso em que os profetas de Baal estão destruídos, ou seja no dia em que Deus manda um corvo para levar o pão nosso de cada dia, ele continua sendo Deus e nós precisamos ser fiéis a ele. O nosso papel é nos manter na fidelidade ao Senhor. Faça com fidelidade, meu amigo presbítero, aquilo que você é chamado para fazer com qualquer membro da igreja. Não tema fazer isso. Assim como Paulo diz a Timóteo, exorta essas pessoas. E meus irmãos, nós precisamos ter isso aqui na nossa igreja. A acepção de pessoas não está em apenas valorizar uma pessoa em detrimento de outra, mas é também termos medo de algumas pessoas. Eu já falei isso aqui. Liderança de igreja não é para frouxos. A pessoa tem que assumir o risco, assumir as dificuldades. E você, pai de família, você também tem que assumir os riscos de ser fiel ao Senhor dentro da sua casa. E muitas vezes desagradar o seu filho, algumas vezes desagradar o seu marido, desagradar a sua esposa. Mas vale obedecer a Deus do que aos homens. É esse o princípio que está sendo ensinado aqui. Nós fazemos isso na igreja, fazemos isso na nossa casa, isso vale no nosso trabalho. Nós não curvamos a nossa cabeça diante da imundície do pecado. Devemos ser fiéis ao Senhor. Mas em segundo lugar, nós somos chamados também a guardar o que recebemos das Escrituras. Mais uma vez, essa aplicação serve para toda a igreja, em especial para os meus irmãos presbíteros. Já recebemos o Evangelho de Cristo, o ensino apostólico, que está aqui nas Sagradas Escrituras. É por isso que nós devemos ter muito temor quando lidamos com a igreja. Quando lidamos com a igreja, estamos lidando com a menina dos olhos de Deus. Estamos lidando com o povo ao qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. E é por isso que não são as nossas opiniões que devem prevalecer na igreja, mas é aquilo que está registrado nas Escrituras. Não devemos adulterar, diminuir, aumentar, perverter, mas tratar o ensino da palavra de Deus com toda a fidelidade. Meus irmãos presbíteros, vocês receberam um bom depósito. Conheçam bem esse depósito que foi dado a vocês. Lembram-se, aptos ao ensino. Vocês têm que ser a referência de conhecimento da Escritura. Porque se vocês não conhecerem bem a Escritura, vocês não vão saber guardar nada. Não vão saber guardar a igreja de Cristo. A igreja de Cristo vai ser como um anal à deriva. Porque vocês não manejam bem a palavra da verdade. Por isso, conheçam as Escrituras. Amem a lei de Deus. Meditem nela dia e noite. E tratem com temor, com zelo, essa igreja. Porque ela é a igreja de Cristo. A igreja do Deus vivo. E nós também, meus queridos irmãos, todos nós que estamos aqui nessa igreja. Meus queridos, vocês, como aqueles que elegem presbíteros, vocês, como aqueles que elegem pastores, não permitam que essa igreja não guarde o bom depósito do Evangelho de Cristo. Se chega alguém aqui, seja presbítero, seja pastor, que vai lhe ensinar um evangelho ralo, que não vai lhe levar para lugar nenhum, que não vai lhe sustentar espiritualmente, jogue fora isso. Não queira nada menos do que o Evangelho de Cristo, puro e claro, como Cristo nos deu. Aquilo que Cristo depositou para a igreja, queira aquilo. E você é o responsável por isso. Quando você elege corretamente os seus diáconos, quando você vota corretamente nos seus presbíteros, quando você escolhe o seu pastor, exerça o seu papel de guardar o bom depósito. E também você, pai e mãe, não apenas aqui nessa igreja local, mas na pequena igreja que você está lá como responsável, a sua casa. Guarde o bom depósito do Evangelho de Cristo. Que aquele lugar seja o lugar onde não a sua lei impera, a sua vontade reina, mas a vontade de Cristo. A lei de Cristo,
Fale assim como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o evangelho de Cristo é o que vai reinar aqui nesse lugar, na minha casa. Uma terceira palavra eu quero dar para irmãos que estão aqui conosco nessa noite. Alguns têm muito dinheiro, outros nem tanto, mas ambos podem ser avarentos. Ambos podem depositar a confiança na instabilidade da riqueza. Lembram-se que Paulo fala que a avareza é a idolatria? É colocar o dinheiro, colocar o coração no dinheiro em outro lugar. Meus irmãos, no Brasil a classificação de rico é um negócio meio relativo, né? As pesquisas dizem que se você ganha mais de 15 mil reais, você é rico. Mas eu acho que tem gente que ganha menos do que isso e que tem sabendo fazer uma boa gestão. Mais do que a quantidade do que você ganha, é como você usa o que você ganha. Você já conheceu gente que ganha muito dinheiro, muito dinheiro, muito dinheiro e está sem dinheiro o tempo todo? Eu conheço um bocado. Lembram-se do saquetel furado que Deus falou lá para Ageu? Dinheiro que não tem a bênção de Deus vai embora. Pode ter certeza disso. É por isso que o descrente, o dinheiro dele não rende. Ou quando rende, é para condenação dele. Eu conheço gente assim, gente. A pessoa ganha bem, muito bem. Mas, cara, todo mês o carro quebra, ou ele bate o carro, ou é um problema de saúde, tem que comprar um remédio caro. Todo mês é uma complicação, porque não tem a bênção de Deus. Dinheiro sem a bênção de Deus é dinheiro que acaba logo. É dinheiro que vai embora. Então, aqui, nós devemos lembrar que não existia a classe média na época de Paulo. E você pode ganhar muito menos do que eu falei, dos 15 mil reais, e ser uma pessoa que tem que aplicar o coração nessas verdades aqui. Minha palavra para você é, em primeiro lugar, não receie se você vier perder o seu dinheiro, salário ou sustento. Não coloque a sua esperança no seu trabalho, porque quem abriu a porta do seu trabalho foi Deus. Não confie na estabilidade da riqueza. Não confie no Estado. O país quebra. Eu me lembro de alguns anos atrás, professores de universidade pública, lá no Rio de Janeiro, pedindo dinheiro no semáforo. Vocês se lembram disso? Saiu no jornal. Porque já tinha uns 3 ou 4 meses que o Estado do Rio não pagava o salário dos professores. O cara pensou, caramba, passei no concurso, tô feito, posso morrer que eu zerei a vida. Não, o Estado está quebrado, não tem como pagar o salário do professor. E aí? Não é o Estado que ele sustenta. Não é a empresa que ele sustenta. É Deus. Não coloque a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo provê com generosidade para a sua alegria e satisfação. Devemos confiar em Deus, desapegar o nosso coração da segurança dos bens materiais e colocar somente Deus. E aproveite para fazer o bem. Uma das formas que Deus tem para nos abençoar é quando nós abençoamos outras pessoas. O raciocínio é bem simples. Se você é uma pessoa que tem usura, se você é assim com dinheiro, não ajuda ninguém, para que Deus vai lhe dar mais dinheiro? Para que você precisa mais? Deus não vai lhe dar mais, não. Mas aquele que ajuda, pode ter certeza que Deus vai dando mais. Deus vai dando mais para que você ajude o necessitado. Porque o seu coração não está no dinheiro. E essa é uma relação direta. Quanto mais o seu dinheiro estiver o seu coração estiver no dinheiro, mais Deus vai pesar a mão sobre o seu dinheiro. Quanto menos o seu coração estiver no dinheiro, mais Deus vai lhe dar dinheiro. Porque Ele sabe que o seu coração não está naquilo. Aquilo não é um Deus. Deus diz que a glória dele não divide com ninguém. E a consciência de que somos sustentados por Ele, Ele não vai dividir com ninguém. E eu quero falar também em especial para vocês, meus pequenos filhos da aliança. Há pessoas que precisam de ajuda, há pessoas que precisam de remédio, há pessoas que precisam de um cuidado básico. A providência, e muitas vezes vocês, pequenos, são os responsáveis, como filhos da aliança, de exercer misericórdia. Meus filhos, não queiram crescer, ganhar muito dinheiro, só para o bolso de vocês estar cheio. Mas para que vocês possam ajudar quem precisa. Para que vocês sejam instrumentos de Deus. Para que as pessoas, ao verem você ajudando eles, saiba
Foi Cristo, por meio da vida dessa pessoa. Por isso, pequenos, vocês vão crescer, assim como Jesus. Jesus teve o tamanho de vocês, mas ele cresceu em graça e estatura diante de Deus. E quando ele cresceu, ele ajudou os necessitados. Ele trabalhou o trabalho do Pai para ajudar os necessitados. Ele multiplicou pães, peixes, cuidou daqueles que sofriam. E vocês são chamados assim, a crescer como Jesus, se tornarem homens e mulheres como Jesus, cheios de misericórdia, de amor e graça com aqueles que passam necessidades. A minha quarta e última aplicação é para os irmãos que estão aqui no nosso meio e que muitas vezes passam por necessidade. Meu irmão, não é vergonha nenhuma pedir ajuda no meio da igreja. Não é vergonha nenhuma. Essa é uma das maneiras através das quais Deus supre as suas necessidades, através da ajuda de irmãos, especialmente da junta diaconal. Lembram-se que nós fizemos 2 exposições sobre a junta diaconal? Esse é o braço de misericórdia do povo de Deus. Os irmãos sabem, eu já ensinei isso aqui. Eu não gosto de, quando ajudo uma pessoa, e é uma regra que nós temos no nosso conselho, nós não ajudamos CPF. Eu, Bruno, ajudo. Eu passo o dinheiro para a conta da igreja, para que a igreja faça a transferência. Isso é bom para o meu coração, para que as pessoas não digam, olha como o pastor Bruno é bom. E adivinha o que vai acontecer comigo? Cara, como eu sou bom. Para evitar esse tipo de coisa, sempre por meio da junta diaconal, sempre pelos irmãos que foram chamados para a obra de misericórdia. E se você, meu irmão, está aqui nessa igreja, passa por dificuldade, procure os nossos irmãos. Eles foram chamados para isso. Muitas vezes tem irmãos que ajudam a igreja anos a fios com seu dízimo e oferta. E agora a pessoa passa por necessidade. E é justamente nesse momento que a igreja tem que ajudar você. Por outro lado, tem gente que nunca contribuiu com a igreja. Assim, infiel no dízimo, dá quanto quer do dízimo, mas não pensa 2 vezes antes de pedir ajuda na igreja. Pode ter certeza que quando a junta diaconal for pôr isso para considerar ajuda a você, vai pensar 2 vezes antes de ajudar. Aquele que é fiel, nós devemos cuidar com fidelidade. Mas aquele que é infiel, que não tem compromisso nenhum com a igreja, em sustentar a igreja, por que a igreja tem que ter compromisso com você? Nós podemos ajudar sim, mas não somos obrigados a isso. Eu não me sinto nem um pouco constrangido em não ajudar um crente que passou uma vida toda na igreja e nunca contribuiu na igreja. Que sempre tirou tudo da igreja, sugou o máximo que pôde da igreja, mas nunca ajudou a igreja. É por isso, então, que nós somos chamados a sermos fiéis no pouco. Deus te dá pouco, contribua com pouco. Se Deus te deu mais, seja generoso e contribua com mais. E ainda te desafio a mais. Você que não tem tanta condição financeira, não fique com inveja do irmão que tem um pouco mais de dinheiro. Chega com aquele carro bonitão na porta da igreja. Não fique inveja dele. Ore por ele. Ore para que eles ganhem mais e para que eles tenham um coração aberto para contribuir ainda mais na igreja. Para que a igreja tenha mais recursos e possa ajudar ainda mais os necessitados. Porque quando nós vemos o irmão se dando bem no trabalho, ganhando bem, a gente fica invejoso. Ó, fulano lá, ó, carrão novo. Ei, rapaz. Meu Deus, por que não é comigo? Ore agradecendo a Deus. Nós choramos com os que choram, mas nos alegramos com os que se alegram. O irmão chegou com um carro novo na porta da igreja. Que bênção, meu irmão. Deixa aí sentir o cheirinho com você. Cara, posso orar com você, agradecendo a Deus porque Deus te abençoou. Louvado seja Deus, porque o Senhor está abençoando esse irmão, porque está dando condição financeira a ele. E Deus é o dono do ouro e da prata. Ele abençoa quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Ore pelos irmãos que têm condição na igreja, para que Deus abençoe. E ore também, para que nunca o coração deles esteja no dinheiro, mas que eles sejam dispostos a ajudar os necessitados. Que essa seja uma das marcas da nossa igreja, meus queridos. Que a nova aliança seja conhecida como uma igreja misericordiosa, graciosa. Primeiro, no cuidado com aqueles que são daqui. Não pode existir necessitados no nosso meio.
Uma pessoa passando fome, sem um gás para cozinhar, sem um feijão, sem um arroz. Isso é uma vergonha se isso acontecer no nosso meio. Mas que todos aqueles que pertencem a essa igreja possam saber que a família deles, a família na fé, vai estar ali presente no dia difícil. Vai amparar. Em oração, em primeiro lugar. E depois financeiramente, caso seja necessário. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Para que o nosso coração não esteja na instabilidade da riqueza, mas na firmeza de que Deus nos sustenta. De que Deus é o Deus dessa igreja. De que cada tijolo, cada coisa que temos nessa igreja é dele e para ele. Oremos, queridos. Senhor Deus, muito obrigado por sua generosidade em nos sustentar, em sustentar a nossa igreja. Que o Senhor faça, Pai, com que a conta financeira da nossa igreja e dos irmãos venha a transbordar. E junto com isso, que ações de misericórdia também venham transbordar no nosso coração. O desejo de acolher e ajudar o necessitado. Isso que Tiago diz que é a verdadeira religião. Socorrer órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Acolher aqueles que passam por necessidade. Nos perdoa, Senhor, porque tantas vezes a nossa fé é da boca para fora. Cantamos da misericórdia, cantamos do amor ao irmão, mas somos avarentos. Pensamos apenas no nosso dinheiro, em pedra, em tijolo e bloco, em patrimônio, todas as riquezas do presente século. E esquecemos de guardar riquezas para a era vindoura, para quando nos encontrarmos com Cristo, aquele que haverá de nos questionar o que fizemos com os talentos que Ele nos deu. Aquele que haverá de nos questionar o que fizemos com o dinheiro que Ele nos deu. Nos dá, Senhor, graça e sabedoria em tudo quanto viermos a fazer aqui na nossa igreja. Nos dá misericórdia, nos dá amor e graça com os necessitados. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.